Já está até lá. João 14, 27. Vamos ler junto? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos lá. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Significa que ele está falando de uma paz diferente. Como é que é a paz do mundo? Quando é que o mundo tem paz? Quando não tem guerra, quando tudo que eu acho que eu preciso eu tenho, correto? Quando eu tenho dinheiro, quando não falta dinheiro, né? Aí eu estou em paz. Não é assim que funciona no mundo? É uma paz que depende do quê? De circunstâncias. Exatamente. Ele podia ter dito um monte de coisa. Ele podia ter, eu vou deixar meu amor. Ele podia ter falado, vou deixar a minha provisão. De todas as coisas que ele falou que ia deixar para os discípulos lá, ele falou assim, eu vou deixar a minha paz. Sabe por quê? Porque paz define quem é de fato discípulo. Quem não é discípulo, se não tem paz, você já sabe, não é discípulo. Porque quem é discípulo de Jesus, quem anda com Jesus, ainda que as circunstâncias não favoreçam, é isso? Ainda que as circunstâncias não sejam maravilhosas, está em paz. Porque não depende das circunstâncias. Inclusive, a Bíblia diz que isso é loucura. De fato. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Pai todas as vossas petições. E o Deus de paz, com suplicação de graça, e o Deus de paz guardará os vossos corações e mentes, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem lógica isso para o mundo? Não, porque não fala de resolver os problemas. Fala que ele vai guardar em paz, independente se as coisas já se acomodaram ou não. Então, essa paz não é uma paz que depende da ausência de guerra. É possível estar em guerra e estar em paz. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir Isaías 26, 3 aí, para a gente dar mais uma referência. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Sabe qual é o problema do leitor? É que ele acha que todo mundo é titular dessa promessa. E quem é titular dessa promessa? Aquele que confia. E tem um negócio engraçado aí nesse textinho aí. Opa, se for para mim, fala que eu tô ocupado agora, viu? Tem uma coisa engraçada nesse texto, né? Tem outro salmo que fala de paz que é interessante, se não me engano é o 4:8. Em paz me deito, a gente fala muito para as crianças em casa. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O que é esse cenário? Um cenário de paz. Amém? Mas nesse texto de Isaías é engraçado, porque o pessoal que gosta desse negócio de pegar os textos original, né? Fala que ele conserva em perfeita paz. As palavras aí, perfeita e paz, são a mesma. Shalom, shalom. Engraçado, né? É. Ele conserva em shalom, shalom, aquele cujo propósito é firme e confia no Senhor. A gente é o povo da paz. Amém? Mateus 5:9 fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe quem é filho de Deus? É quem é pacificador, quem é da paz. Amém? É o que a gente gera ao nosso redor. Tiago 3,18 diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Significa que a gente não passa por dificuldade? Não. E tem um ambiente na Bíblia que desafia esse conceito de paz.
E a gente tem algumas histórias na Bíblia que falam sobre tempestade. Tormenta. O que é tormenta? É um vento muito louco, né? Que bagunça e revolve todas as coisas ao nosso redor. Mas vamos lá. Vou pular umas coisinhas aqui para a gente não demorar. A gente sabe que Jesus é o príncipe da paz. Não é isso? Então, no texto que a gente começou, não se turbe o vosso coração. Cadê a tia Bianca? Ela está aí ou tá na salinha? Puxa vida. Qual o tempo verbal de não se turbe? Para o pessoal que manja do português. É o imperativo. Não é tempo verbal, não. Tá vendo? Precisava da Bianca mesmo. Mas tem um imperativo aí nessa frase, não tem? Não se turbe. É para não turbar. Agora, você sabe o que significa turbar? Sabe o que é turbar? Aí é legal. Vai no dicionário, você vai ver que turbar é o seguinte: é você ser tão chacoalhado a ponto de você soltar aquilo na qual você segura. Esse é o significado de turbar. Tão balançado que você se desgarra daquilo a qual você está se segurando. Olha que legal. Então o conselho é assim, ó. Quando você for sacudido, queridão, não solta. Ninguém solta a mão de ninguém. Quando você for sacudido, porque está garantido, no mundo tereis aflições. Vai ser sacudido, queridão. Vai. Quando for sacudido, não solta. Não se turbe o vosso coração. Muito legal, né? É uma ordem. Mas acontece um negócio interessante. Deixa eu achar qual é o texto. Se é Mateus. Está anotado aqui em algum lugar. Anotei tanta coisa que só misericórdia. Mas vamos lá. Jesus multiplica, se eu não me engano, Mateus 14, posso estar enganado, né? Mas Jesus multiplica pão e vinho para 5.000 homens, sabe-se lá quantas mulheres e crianças, certo? Correto? O que tinha acontecido um pouco antes dessa cena? Foi peixe, gente. Pão e vinho, tá vendo? Não é porque a gente está devendo ceia para a galera, eu já estou. Tem um tempo que a gente não ceia, eu já estou agoniando. Domingo que vem a gente ceia junto. Mas vamos lá. Você sabe o que tinha acontecido um pouquinho antes desse momento? A morte de João Batista. Como é que estava o coração de Jesus? Ele estava. Mas ele foi lá, compartilhou com aquela multidão, alimentou aquela multidão, um milagre sinistro, maneiríssimo. Aí o que ele faz? Quando ele termina, né, junta lá os 12 cestos cheios, aquela coisa toda, ele fala assim para os discípulos, ó, pega o barco e vai, porque eu preciso tirar um tempo. E os caras pegam o barco e vão atravessar o Mar da Galileia, correto? O que acontece? Só que quando a gente olha para o texto, e eu estou tentando correr por causa do tempo, né, preocupado a terminar a 9 horas, quando a gente olha para o texto, Jesus mandou eles embora, mandou eles atravessarem o rio por volta das 18 horas, era final da tarde. E ele vai tirar um tempo de oração. O que acontece na travessia desses discípulos? Uma baita tempestade. E aí, eles estão lá a ponto de desesperar da vida e pela quarta vigília da noite, possivelmente entre 4 e 5 da manhã, os caras estão a ponto de desistir. Então eles entraram no barco, atravessam o mar, Jesus vem como? Quem é que estava no barco? Pensa comigo. 12 discípulos. Quantos eram pescadores? Pelo menos 3 ou 4. Ok? Pescador o quê? É um cara experiente ou inexperiente? Eles conheciam aquele mar? Pescavam onde? Naquele mar, correto? Já tinham pego tempestade ali naquele mar? Muito provavelmente. Esse cara fedia peixe, irmão. Na escola, devia ser zoado pra caramba. Bullying forte, porque os caras viviam fedendo peixe, porque todo mundo era pescador na família deles. Correto? Esses caras tinham experiência com barco. Eles tinham todas as manhas de tempestade,
Tudo que eles podiam fazer, tudo que eles sabiam fazer, eles tinham condição de fazer para cruzar a tempestade. E a gente está olhando para essa situação da tempestade, porque todo mundo passa por tempestade. Pode não ser uma tempestade dentro de um barco, né? Mas as tempestades, elas são diferentes para cada um, né? Tempestade para o Mateus é não achar um brinquedo que sumiu dentro de casa, né? Tempestade para a Gabi são outras coisas. Né? Os desafios da Gabi são diferentes dos desafios do Mateus. Tempestade para o Caio e para a Cecília são outras circunstâncias, né? Eu queria que você considerasse as suas tempestades. Né? Tem casal com dificuldade de engravidar, tem gente com dificuldade financeira, tem gente com alguém doente em casa, tem gente enfrentando enfermidade. Tempestade. Esses caras experientes em tempestade, eles estavam numa situação de desespero. E aí vem um cidadão andando em cima da água. Eles tinham duas opções: alienígena ou fantasma. Escolheram o fantasma. E aí foram de fantasma, 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 fantasma. E qual foi a primeira palavra de Jesus quando foi encontrar com eles no texto de Mateus? Você sabe? Pode falar. Tá aqui, achei o texto. 14 mesmo. Pode pegar aí, final do, se não me engano. Oi? Tenham bom ânimo, sejam corajosos. E aí o Pedro, ele fala assim: se é você mesmo, Jesus, manda eu ir ter contigo. E a gente faz pouco do Pedro, né? Porque ele daqui a pouco estava afundando, né? Depois que ele estava andando, ele, caraca, eu estou andando na água, isso não é possível, e ele afunda. Né? E foi provavelmente daí que saiu a musiquinha que a gente conhece, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ele te sustentará. Provavelmente foi dessa cena que o autor tirou o segura na mão de Deus. E Jesus levanta ele e sustenta ele. E eu achei até engraçado, porque Pedro devia ser um bom nadador, né? Mas ele se assustou. Jesus entra no barco, cessa a onda, cessa vento e acaba a tempestade. Agora eu queria que você considerasse o seguinte: vou desafiar a tua teologia. Quem mandou eles para a tempestade? Jesus manda a gente para a tempestade? No caso, mandou, né? Mas por quê? Jesus é ruim? Hã? Para provar o que está dentro do coração. Mas é engraçado, né? Porque a gente faz juízo de Deus com uma facilidade incrível. Quem mandou eles para a tempestade? Jesus foi pego de surpresa? Que mancada, eu mandei os caras para uma tempestade. É possível isso? Ele sabia, não sabia? Mas também sabia que ele ia socorrê-los na hora que eles já estavam sucumbindo. Provavelmente as forças, né? O que você faz na tempestade? Eu elucubrando. Eu estou elucubrando. Você baixa as velas, pega o quê? Então morremos nas mãos e navega com fé. Meu irmão, tempestade não tem muita lógica. A onda vem dos dois lados ao mesmo tempo. Você rema para um lado, a onda te joga para o outro. Os caras já estavam exaustos, eles tinham gastado todos os recursos deles. Vem todo mundo para um lado do barco, agora vai para o outro. Né? Todo mundo na água e batendo o pé para empurrar o barco. Eu não sei o que os caras arrumaram. Mas eles tentaram tudo o que eles sabiam. Mas tem alguma hora que a gente precisa se render e falar: Senhor, eu não dou mais conta. As minhas planilhas não fecham, a minha conta não zera. Mas eu vou viver em paz porque eu sei em quem eu confio. E eu queria ir para a última tempestade mais rápido, né? Que é a tempestade de Paulo, lá no capítulo 27 de Atos. A tempestade da qual eu ia falar. Que Deus manifesta o propósito dele mesmo no meio das tempestades, né? Às vezes a gente tem umas tempestades na nossa vida que elas não vão embora, simplesmente não vão.
Tem circunstâncias que não vão mudar. Não vão mudar. Até o final da minha vida, ela vai ser desse jeito. Né? Eu não vou usar nenhum exemplo, mas eu tenho certeza que vocês entendem um pouquinho, né? Paulo tá indo para ser julgado por Roma, né? Para ver se ele apelou para Roma, então ele precisava ser levado para Roma. E no capítulo 27 de Atos, ele avisa o capitão do navio. Fala, esse navio não deve seguir viagem agora, porque se a gente for, o navio vai a pique. Só que a lógica do capitão lá, né? Era, vamos embora que a gente tem um expediente, vamos cumprir o expediente. E quando eles entram na tempestade deles lá, Paulo recebe uma palavra do anjo. E o anjo diz assim para ele, não vai se perder nenhuma vida. E estava todo mundo desesperado, menos quem tinha uma palavra do Senhor. O Paulo não era maluco. Ele era, na realidade, o cara mais lúcido que tinha naquela embarcação. E a Bíblia diz que tinha 276 homens e que o navio naufragou. E que nenhum deles morreu. Por quê? Porque Deus deu uma palavra. O nosso problema, não estou falando que é o seu não, o meu, é que a gente tira os olhos de quem manda em tempestade e a gente se confunde com as circunstâncias. Porque a minha lógica fala outra coisa. A minha lógica é, não tem como dar certo isso. Ninguém vai sobreviver ao naufrágio de 276 pessoas. Eu não sou capaz de acreditar nisso. Né? Se o helicóptero cair, o que a gente espera? Vai morrer todo mundo. Acabou de acontecer ali na Barra. Lá, 2 helicópteros. Sobreviveu alguém? Ninguém. Porque isso é a lógica. Avião cai, o que a gente espera? Qual o número de mortos? Que é isso que a lógica diz. Mas quem tem uma palavra de Deus, essas regras não valem. E o que a gente precisa é uma palavra de Deus. Tem uma outra tempestade em que Jesus está no barco com os discípulos, eles estão lá desesperados e alguém vai dar uma bronca em Jesus. Jesus, você não está vendo o que a gente está passando aqui? Está maluco, está dormindo? Por que Jesus era capaz de dormir numa tempestade? Porque ele é senhor da tempestade. Dentro dele não tem tempestade. Ele é senhor da paz. E o príncipe da paz se levanta e fala, cessa vento, cessa onda, emudeça. E ainda repreende a falta de fé dos discípulos. O que falta para a gente? Intimidade com esse príncipe da paz, porque essa paz está disponível para todos nós. E a gente se chacoalha com tanta facilidade, por tão pouca coisa. É ruim essas mensagens, como é que chama? Do sublime, né? Porque eu estou pedindo, né? Clamando que o Espírito Santo entre dentro da tua mente, porque é aí que precisa acontecer a mudança, né? Tem tempestade que às vezes nem é a circunstância de fora, a tempestade está aqui dentro. A gente deixou ela fazer ninho. E ela está aqui, a tempestade. E um dos maiores inimigos da nossa fé é o medo. E o medo é a certeza de uma coisa que ainda não aconteceu, que ela vai acontecer. Isso é fé, na coisa errada. Fé numa coisa que nem aconteceu, mas eu tenho medo que ela aconteça. Que fé é essa, gente? Tem a música do Kirk Franklin, que fala Olá, medo. Né? Se você puder ver a tradução dessa música, é fantástica. A composição dele é uma experiência que ele teve com o Senhor e ele decide se despedir do medo. Ele fala, oi, medo. Eu queria te agradecer pelo tempo que você caminhou comigo, tudo que a gente passou junto. Eu achava que você
que você estava protegendo a minha vida, mas você me enganou. E eu fiz pacto com outro. E ele é maior do que você. Então, tchau, medo. Estou me despedindo de você para nunca mais te encontrar. Porque agora eu fiz aliança com outro, que me amou como eu não merecia. Então, bye bye, so long, farewell. Tchau em todos os idiomas, de todas as formas. Eu não tenho mais pacto contigo, medo. Porque o meu Deus me tirou do império das trevas para eu não viver com medo. Não é porque eu sou maior do que o medo, é porque Ele é maior do que o medo. E porque eu dependo dele, vivo com Ele, ando com Ele, eu não preciso fazer parceria com medo. Eu faço parceria com Ele. E aí começa a mudar a forma como eu penso as coisas. Que a minha cabeça, a minha forma de perceber as coisas precisa mudar. Tá grávida? Será que vai nascer com saúde? Será que vai ter problema? Será que... Gente, com quem a gente está fazendo parceria quando a gente faz esse tipo de pergunta e se permite entreter esse tipo de pensamento? É com a fé e com a bondade, com a misericórdia de Deus? Porque a tempestade me leva a um lugar de questionar a bondade de Deus. E isso é loucura. Quando eu começo a questionar a bondade do Senhor. Semana que vem, semana passada, a gente teve uma festa maravilhosa aqui. Foi muito gostoso, né? A gente recebeu aproximadamente 300 pessoas. Teve gente que passou aqui rapidinho e foi embora. Mas muitos vizinhos estiveram conosco na festa, né? E foi um primeiro contato. Foi muito gostoso, né? Eu esperava ver alguns deles aqui hoje, né? Mas, né? Eles vão chegar, né? Vão ter um encontro com o príncipe da paz. Que essa é a nossa oração, né? Por isso que a gente está aqui. Para que mais gente conheça o príncipe da paz. Mas tem umas coisas que precisam ser resolvidas dentro da gente. Porque eu preciso decidir o que eu vou fazer com as minhas tempestades. Eu preciso resolver, você precisa resolver. Nunca vi ninguém largar a fé num domingo de manhã, sentado na beira da praia com um copo de Coca-Cola na mão. Não é essa hora que a gente larga a fé em Jesus. Nessa hora você está de boa com Jesus pra caramba, até grato. Mas quando vem tempestade, a tempestade prova ao que de fato a gente está se agarrando. Por isso que esse conselho de Jesus é tão fundamental. Não se turbe o vosso coração. E o coração é o lugar de onde saem as fontes da nossa vida, não é isso que a palavra diz? De todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, quando o seu coração for sacudido, você não deixa aquilo que você está apegado. E o que a gente se apega? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Quais são as verdades a que eu me apego? A palavra de Deus. Amém. Seja uma palavra que eu ouvi de um anjo, em sonho, no meu coração, ou que eu li na palavra. É isso que norteia a minha vida. A palavra de Deus. Então a pergunta que eu preciso fazer em qualquer circunstância é qual é a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não envelheci ainda, né? Estou a meio caminho. Mas eu imagino que para algumas pessoas que envelhecem, qual o medo? A minha vida vai terminar. Não é isso? Para quem não tem Jesus, esse é o medo. O que vai acontecer com a minha vida? Para quem tem Jesus, eu vou encontrar com o meu amado. Eu não tenho medo. Vivi uma vida na presença dele, com ele, para ele, e um dia eu vou descansar com ele. Amém? Essa é a nossa esperança. Por isso eu não tenho medo da morte. A gente quer morrer? Duvido. Ninguém quer morrer. A gente quer encontrar Jesus. Morrer, não. Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Leva nós tudo junto. Mas eu vou viver com medo da morte? Preocupado? Não. Porque eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando Paulo se levanta no meio dessa tempestade, ele fala assim, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém, porque ele tinha autoridade para falar isso.
Ele não falou baseado na circunstância, porque olhando para a situação do navio, nem era possível ter muita esperança, né? Quem tem uma palavra de Deus está fundamentado, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Eu tinha mais um monte de coisa para dizer, mas eu acho que a gente podia passar um tempo em oração. Quem quiser, depois eu posso mandar o esbocinho. Tá até bonitinho. Posso compartilhar no grupo da igreja, que aí vocês leem.